Olá, flores, olá, cravinhos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela. Sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, 45 anos, muito feliz. E vou pedir a todos que se inscrevam no meu canal, deem os likes, compartilhem os vídeos. E não se esqueçam de ativarem o sininho de notificação, porque a cada vídeo que eu colocar aqui, o YouTube irá avisá-los. Flores, antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero saudar a todos com a Santa Paz de Deus. E hoje eu recebi 3 comentários em um dos meus vídeos, fazendo 3 perguntas. E eu vou responder essa pessoa, embora todos os comentários que eu recebo, até mesmo com ofensas, né, eu consigo responder assim, à altura, mas com educação. Então, estão assim, implicando com o meu modo de falar aqui. E hoje essas 3 perguntas foi o Vander de Jesus quem deixou. Ele primeiro perguntou se eu desisti do meu canal e se eu estava sem conteúdos e se eu não iria gravar mais. Bom, Vander, o momento em que eu tiver que desistir do canal, assim como eu tenho a obrigação, porque através das pessoas que se inscreveram nele, eu devo uma satisfação. Então, eu virei a público aqui e avisá-los que, olha, encerro meu canal e tudo vai ficar bem. Sobre conteúdos, é importante que a gente, ao gravar um vídeo, a gente procure falar com propriedade, falar com convicção e falar sempre a verdade, porque o Senhor fala a verdade e ela vos libertará. E eu não parei, porque na vida da gente não resume-se somente estar na frente dessa telinha e falando. Eu tenho minhas outras funções a exercitar também, tenho uma família a cuidar também, e meu tempo não é somente estar no YouTube, que eu não faço dele minha profissão. Como eu disse a você, eu não vivo do YouTube. Bom, primeiramente, antes de nós começarmos a conversar, eu não sei se já saudei, mas eu saúdo a todos com a Santa Paz de Deus, inclusive você, viu, Wander? De Jesus. E a gente sabe que desde a semana passada várias notícias têm chegado aqui para nós. E a queda do irmão Paulo Júnior, eu acho assim que a queda é uma palavra muito pesada. Então teve ordenações também, recolocações também de 2 servos de Deus aqui da região de Osasco. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam, né? Porque o filho do irmão Norival Zanelato foi o servo de Deus que me batizou, o irmão Norival Zanelato, em 79, ali na Carapicuíba Central. E o outro servo de Deus eu não conheço. Então, tudo é motivo dos críticos virem aqui e falar, porque recolocaram somente agora, que está no final da vida, né? Eu respondo a vocês que na vida da gente não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. Eu tive na ordenação de um servo de Deus, ali no quilômetro 18, que muitos críticos vieram a falar e falaram mal da congregação, onde já se viu, deixou o irmão tantos anos afastado. E o servo de Deus, quando foi levantado ali no púlpito, ele só deu glórias a Deus. Então vocês percebam que a pessoa que eles julgam que foi ofendida, que foi deixada de lado, recebe o ministério com alegria. E o que os críticos fazem? Só tentam colocar a culpa na igreja. Então, vamos começar assim por etapas. Sobre o irmão
o pastor Paulo Júnior, que muitos colocaram a queda do pastor Paulo Júnior. Eu cheguei a gravar um vídeo também, e é nesse sentido que eu falo, quando a gente abrir a boca para falar aqui na internet, a gente tem que falar com propriedade, saber o que falar, para não cair na testa. O vídeo que o irmão Paulo Júnior colocou falando que a queda da CCB, eu refutei esse vídeo. E eu falei assim para ele, que quem ia cair era o inimigo das nossas almas e todos os seus adeptos. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Ele falou tanto de igreja, a congregação cair, ele brincou tanto no culto dele lá, né? Ele brincou, eu gravei esse vídeo, é o último que eu coloquei. Então a gente não deve, porque, gente, eu faço parte da congregação que está no Brasil, por que eu vou falar da Assembleia de Deus? Por que eu vou falar da presbiteriana? Não, se Deus nos chamou nesse caminho maravilhoso, que a gente siga feliz. Mas sobre Paulo Júnior, ele mesmo confessou os pecados dele. E a gente sabe que os pecados, somente Deus conhece os nossos corações, o profundo da nossa alma. Hoje em dia está surgindo vários ataques a esse homem, né? E a internet é muito perigosa, porque a pessoa acaba até fazendo loucura. Porque não pense vocês que carregar esse ministério de pastor, de cooperador, de ancião, de cooperador de jovens é algo muito fácil, não é? Então, só Deus sabe o que ele passou, o que ele errou. Ele na internet ele pediu perdão, mas quantas almas ele deva ter machucado, que não é só chegar na rede social e pedir perdão e não se retratar com as pessoas. Então, o que a gente deve fazer é orar por essa alma, porque é uma alma que machucou, está ferida também. Então, vai valer nós colocarmos aqui, que ele era isso, que ele fez isso? Não, não vamos julgar, porque enquanto a gente aponta com o dedo para ele, são 3 voltados para nós. E a gente tem que procurar a cada dia melhorar, sem julgar as pessoas, é orar por essa alma. Muitos gostavam do modo que ele atendia o culto dele, naquela agressividade toda. E olha que quantos que saíram da congregação estavam seguindo também aqui na internet. Então, tudo Deus faz certinho para abrir os nossos olhos, para que a gente entenda que essa obra é Ele que conduz, que o homem que tenta colocar a mão nela, os dedos caem, porque homem nenhum para na presença de Deus. Todo aquele que tentou colocar as mãos não estão mais no nosso meio. Então, sobre Paulo Júnior, é o que eu tenho a deixar aqui para vocês. Depois teve a reordenação desses 2 servos de Deus, ali o filho do irmão Norival Zanelato, que eu não o conhecia, nem o outro também não o conheço. Mas vamos agradecer a Deus se foram colocados. Será que eles não pediam a Deus? Senhor, me justifica perante o teu povo. E o Senhor ouviu a oração dos 2 e os levantou novamente. Vamos dar glórias a Deus, não vamos ficar cutucando. Olha ali, o que a congregação faz. Tudo vocês associam à congregação que está no Brasil. O caso que aconteceu ali na região de Campinas, onde o irmão Hildebrando foi apresentar o servo de Deus, que por muitos anos ele foi cooperador de jovens e menores, e o Senhor o levantou para cooperador de ofício ministerial. Precisava essas 2 frases? O que acrescentou a essa ordenação, essas 2 frases? Ele é escuro por fora, mas é branco por dentro. Irmão Hildebrando, com todo respeito, não o conheço, mas o irmão deu munições
para todos os críticos falarem do irmão. E eu tenho que convir com todos. Por quê? Olha, nós sabemos que através de tudo que ocorreu, eu já tive hoje assistindo uma live e ter que ouvir tantas coisas erradas. Não que a congregação Ai, a palavra sumiu. É homofóbica, é racista. O que tem que ver a igreja com as atitudes dos homens? Quem errou aí não foi o servo de Deus, o ancião regional de Campinas lá, Hildebrando? O que a congregação tem a ver com o que ele fez? O erro está nos homens. O erro não está nas igrejas. Eu quero deixar bem claro que não somente a congregação cristã no Brasil que erra. Todas as igrejas erram. Aí eu errando também, não as igrejas. Os homens que frequentam as igrejas erram todos os dias. Então, a minha filha, eu cheguei até ela ouvir, né? Porque realmente a pessoa estava gravando esse momento bacana, né? Da ordenação de servo de Deus, mas acabou postando essa filmagem e chegou na mão dos críticos, né? Que tudo chega para eles, eu não sei como que eles fazem para saberem notícias do Brás, para saberem notícias de outras comuns congregações. Eu creio que dentro das nossas igrejas está cheia de espiões. Mas o olho de Deus está em cima de todas as igrejas também. E junto conosco, o Senhor, Ele não dorme, Ele não tosqueneja. E eu tenho certeza nos céus que os olhos deles estão em cima de nós também, olhando as nossas fraquezas, olhando as nossas falhas, olhando os nossos defeitos. Então, por que nós vamos ficar observando o erro do nosso irmão, se nós temos erros também? E muitos generalizam. O que ocorreu com esse servo de Deus, irmão Hildebrando, eu não sei se ele chegou a se pronunciar e é somente não errar mais. Eu sempre falo, se eu pudesse ter assim a oportunidade de conversar com os irmãos de ministério, é para os irmãos, todos oram antes de atender a um culto. Eu creio que saem da igreja já da casa em comunhão, em oração, mas pedir assim que Deus os cubra com o sangue dele, para que da boca dele saiam palavras de vida eterna, que não saiam palavras para darem assim motivo dos críticos virem a falar, igual esse irmão aí errou feiamente. Não adianta passar a mão na cabeça. Porque a minha filha, ela é pedagoga, professora, e ela fala, mãe, ela chegou a ouvir esse áudio, essa gravação dentro da congregação. Ela falou, mãe, é muito complexo, mãe. Ela, quando vai fazer matrícula dos bebês ali na creche, as professoras são proibidas de preencher aquele local onde pergunta qual a cor do teu filho. Porque numa dessa, você, até mesmo quando a gente tem que referir a uma pessoa, a gente tem que falar pretas, negras e pardas. Você não pode virar e falar assim, hoje em dia, ai, moreninho jambo, ai, negão. Não, isso torna-se racismo. Então, a gente tem que ter cuidado, um cuidado. Eu lembro que no meu tempo passado, não tinha esse problema. O pessoal, quando... Quem de vocês já não ouviu falar? Quando tinha a pessoa assim negra,
falava assim, ai, parece Saci Pererê. Por quê? Na mente nossa, diz que o Saci é negro, né? Então, muitas, eu já ouvi muitos casos de falar assim, ai, negão, ai, Saci Pererê. Hoje em dia, não, a gente tem que tomar muito cuidado. Até ao referir a pessoa, se chama de preta ou negra. E o fato do irmão ter falado, ah, ele é escuro por fora e branco por dentro, foi muito feio isso. Não adianta eu chegar aqui, ai, porque ancião errou. E tem que se corrigir. Se foi a público, tem que chegar e falar perdão ao que eu fiz, né? Não foi por interesse meu, né? E as pessoas também que ouvem, os críticos, parar de associar tudo que ocorre em cima da congregação. O que a congregação tem a ver com o erro do irmão? Aí já entraram numa live dos críticos falando que a congregação é racista, que a congregação é homofóbica e a congregação é cheia de preconceito e eu não concordo com essa fala. Por que eu não concordo? Eu tenho 2 filhos que são gays, eles já congregaram comigo. Depois de grande, nós estivemos ali na congregação, eu já falei para vocês, ali de Roma, foi bem recebido os 3. Eu tenho 2 filhos. Quando eu falo 3, é que o meu caçula era casado com o Anderson. E hoje já são divorciados. Nenhum dos 2 filhos meus estão com ninguém. Então, nunca foram proibidos de entrar na igreja. E nunca olharam feio para eles. Então, quando vocês vierem aqui a falar, não generaliza, porque existem irmãos, existem irmãs que são preconceituosos, sim. Mas quando, a partir do momento que você fala que a CCB é racista, que a CCB é homofóbica, eu desminto vocês, porque não é. Quantos irmãos negros que nós temos no ministério? Irmãos, sabe, espirituais que o Senhor usa. Quantos músicos, quantas irmãs organistas que nós temos no nosso meio que são pretas, que são negras. Então não adianta vir aqui na internet e falar que a congregação é racista. Quem errou tem que se retratar, sim, mas não venha colocar a culpa na igreja, porque quem erra são os membros que frequentam as igrejas. Até mesmo o irmão, esse irmão pastor aí, ele é um pastor que tem preconceito aos gays. Que uma vez ele chegou até a pregar no púlpito dele, que tinha que virar macho. Então, é algo que na congregação eu nunca vi. A congregação vem o ensinamento e é passado para a igreja. Mas, se porventura entrar uma moça ou um moço com os trejeitos, é para receber com amor, não destratar. Eu já falei para vocês aqui, um culto numa comum que eu fiz por 38 anos, o ancião estava no púlpito quando o porteiro ia, aliás, eu acho que era a irmã da porta, auxiliar da porta, ia pedir para uma das duas sentar do lado dos homens, sentar separado, porque uma estava trajada como menina e a outra menina trajada como menino. Então o irmão do púlpito falou, não pode deixar as duas juntas, porque ele percebeu. E uma delas era filha de uma serva de Deus, amiga minha. Então,
quando vocês chegam na internet e falam a congregação é racista, a congregação é homofóbica, a igreja não. Existem sim muitos servos e servas de Deus preconceituosos. Eu já vivi isso no meio da igreja. Mas continuo firme e forte, porque o erro não está na igreja. O erro está nas pessoas. Por isso que eu falo que muitos dizem, ai, que eu não fico mais nessa seita maligna, porque a congregação já está de ladeira abaixo. Não, não procede. A congregação não é seita e a congregação não está ladeira abaixo. Quem está indo a ladeira abaixo são as pessoas que não fazem coisas corretas, que não permanecem. Então, sobre o caso do irmão Hildebrando, eu me decepcionei. Foi muito feio essa sua colocação e se retratou, realmente tinha que se retratar sim, porque foi algo muito grave. Algo muito grave que não pode acontecer. No meio de qualquer igreja não pode ocorrer esse tipo de coisa. Sobre outro caso também do irmão Ricardo Pavanelli, né? Ele fez a sua confissão de fé na igreja que ele vai começar agora a frequentar, na Presbiteriana de Pinheiros. E o que eu tenho a falar desse caso é que a gente tem que orar para que as pessoas vivam felizes no lugar que lhes faz bem, né? Porque se ele ficou um tempo ali na congregação que está no Brasil e viu que não era para ele, orar a Deus para que ele seja feliz ali na Presbiteriana, né? Não sei se vai ser totalmente feliz, porque a liturgia nossa é bem diferente dessa igreja. Ali tem o dízimo, né? Inclusive, não sei se é pastor que fez a apresentação dele. No finalzinho do vídeo lá, ele fala, você vai ser fiel com o dízimo também, né? Para ajudar na igreja, né? Então, tudo ele falou assim. E você, como membro da igreja, você promete respeitar as autoridades constituídas. Você promete, assim, ser fiel no dízimo. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática. Então foram assim perguntas que quando a gente vai para um batismo da congregação que está no Brasil, Deus faz a obra primeiro com as almas, chama para esse caminho maravilhoso e depois do batismo são lidos os tópicos no contracapa do inário da doutrina e ali é explicado minuciosamente, mas nunca eu ouvi falar sobre coleta. Nesses tópicos lidos, né, para todos aqueles que são batizados de novos, né, e nunca foi falado da coleta. Então, o pastor ali que recebeu o irmão Ricardo Pavanelli, no final ele focou bem o dízimo. Então, eu achei meio estranho, né? E uma pessoa que passou um tempo ali na congregação, hoje mudar a liturgia, eu não sei. Eu tenho amigos meus que fizeram parte de outras denominações, 30 anos no Avivamento da Fé, e eu creio que já vai para um ano que o Senhor os chamou, o casal, para a congregação que está no Brasil. Então era um casal que sempre estudando a Bíblia, fazendo teologia, e o Senhor tirou do Avivamento da Fé e hoje está no nosso meio. Hoje eles servem a Deus na congregação ali de Cianorte, Paraná. O casal feliz, estão super felizes.
E deixa eu falar um pouquinho também. Eu acho que era isso. Então foi sobre as ordenações, né, dos irmãos ali. E o que ocorre, Flores, é que eu ia falar os cravinhos, os críticos nunca se conformam, né? Aí um lá dos Estados Unidos fala as coisas que estão ocorrendo, né? As tragédias, né? E a gente vê que tudo eles enxergam como tragédia. É algo terrível que está ocorrendo pelo mundo e o foco deles é somente na sigla CCB. Eu fiquei besta de ouvir a pessoa falar que tantas coisas ruins, né, acontecendo e houve aquele abalo que teve ali naquele país, onde um prédio caiu totalmente, matando muitas almas ali. E o povo não preocupa, sabe? O povo, eles ficam assim somente preocupados com a congregação cristã no Brasil. Todo dia uma criança é raptada, até mesmo pelos pais, mortas pelos pais. E o pessoal só preocupa com a congregação cristã no Brasil. A gente tem que procurar orar mais para que essa obra continue, que o Senhor cumpra o número dos escolhidos, porque não vai parar por aí. A todo momento vocês podem perceber, é notícia chegando. E eu torno a dizer, em tudo vamos dar glórias a Deus, que nada mais é que o cumprimento da palavra de Deus. Nada mais é que o cumprimento das palavras de Deus. Então, Flores, eu vou ficar por aqui. Vander, não se preocupe mais comigo, sabe? Você estava sentindo saudades da minha pessoa. Mas é que eu sempre falo, é o tempo determinado por Deus, não é da forma que a gente pensa que é. Beijo, beijo, flores e cravinhos e até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos.